Boa noite. Prazer estarmos aqui na casa de oração, numa quarta-feira que é um culto de oração. E a oração é a coisa mais importante, inclusive o objetivo dessa noite é mais nós falarmos com Deus do que o pregador expor a mensagem. Mas eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, o convite que o pastor me fez. Pretendo ser rápido, em torno de umas 2 horas eu termino. Essa piada todo mundo usa, né? Mas vocês são gentis e continuam rindo. Vamos fazer uma oração, então, para que nós possamos começar com a guia do Espírito Santo. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e podermos ouvir um pouco daquilo que o Senhor quer nos dizer. Por favor, Senhor, que o Senhor tire a figura humana que aqui está e que a Tua voz seja manifestada neste momento. Que o Senhor fale aos nossos corações, nós te imploramos. Amém. João 15, versículo 15. Nos diz mais ou menos assim. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal encontrar. Bom. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, misericórdia. Bom, vamos começar. Já não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Sabe que muitas vezes a gente tem uma certa tendência a acreditar que, quando ouvimos aqueles apelos, né, voltem para Jesus, Jesus quer você com Ele, que nós temos uma falsa sensação de que, na verdade, quem deve buscar Cristo somos nós. Não que a gente não deva, de fato, buscá-lo, né? Mas aqui nesse texto, Cristo ele deixa bem claro qual é a ordem dos fatores. Não foi Deus que pediu que vocês viessem até Ele, mas, de fato, Cristo fala assim, olha, foi o Pai que deu o start. Ele que busca, Ele está ansiosamente buscando a cada um de nós. E Ele espera que nós possamos ter esse encontro. E o que é interessante, se a gente for lá em Deuteronômio 28, vamos abrir Deuteronômio 28, o texto começa mais ou menos assim, na verdade bem assim. Se atentamente, versículo 1, portanto, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ponto. Paramos aqui. E voltamos lá para João. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, Deus, Ele comunica e Ele fala que vai ter uma infinidade de bênçãos. E o livro de Deuteronômio, ele é um livro que trata basicamente de ordenanças, de leis. Ele fala, se vocês fizerem isso, vai ser bom para vocês. Se vocês deixarem de fazer aquilo, vai ser ruim para vocês. O que é mais incrível e, de certa forma, me deslumbrou, é que Cristo, Ele não pede que nós guardemos os mandamentos, mas a guarda dos mandamentos, ela é uma consequência de um ato. Se vocês olharem lá em Deuteronômio 28, ele fala assim, se ouvirdes a minha voz. O objetivo de Deus, na verdade, quando Ele quer se relacionar conosco, é justamente esse, que nós ouçamos a voz dEle. E é interessante que Cristo, Ele fala ali, né, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Mas como que a gente vai entender o que Cristo quer, se nós não damos tempo para ouvi-lo? Muitas vezes a gente trata uma relação de barganha com Deus. Meu Deus, eu
não pequei naquilo hoje, o Senhor podia me abençoar. Estou te devolvendo os dízimos, as ofertas. Acho que o Senhor podia me dar um aumento no salário. Só que a gente não para perceber que a bênção não é o que veio acontecer. A bênção é o ouvir a voz de Deus. Isso de fato muda tudo, porque a gente não tem mais sentido de devolver os dízimos e as ofertas esperando ter algo em troca, quando na verdade a gente está devolvendo aquilo que Ele já nos deu um dia. Não é sobre dízimos e ofertas que eu quero tratar, mas sim justamente com essa relação que nós temos com Deus. Certa vez, um coordenador, ele foi promovido porque o seu superior havia sido demitido. E ao sair da empresa, ele estava limpando a sua caixa e o gestor fala para ele assim: olha, tu vai assumir meu cargo, eu fui demitido, não consegui corresponder com as expectativas da empresa, mas eu quero te deixar um presente, mas esse presente ele tem algumas condições para serem seguidas. Pegou e entregou 3 cartas na mão daquele novo gestor, portanto. Quando acontecer algum problema e a diretoria te chamar, tu abre as cartas, elas estão numeradas, tens que abrir elas na ordem, e aí vai te ajudar a fazer a parte da tua gestão. O cara pegou, pensou, tá bom, guardou numa gaveta lá, seguiu a vida. Passou um tempo, começaram as instabilidades, mercado financeiro, bolha imobiliária, pum, crise na empresa. Afetou quem? Afetou o setor do cara. E ele pensou, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer, a diretoria está me cobrando resultado, eu não sei. A cartinha. Foi lá, pegou a cartinha número 1. Culpe o gestor anterior. Boa ideia, vou botar tudo no cara, né? Chegou para a diretoria, porque aquele gestor, ele era um mau gestor, deixou tudo desorganizado, não consegui implantar ainda o meu método de trabalho. Passou por bem. Passou mais um tempo, a crise não havia se estabilizado de novo. Certo, né? Na cartinha. Segunda cartinha nos dizia assim: culpe os seus subordinados. Opa! Como eu não pensei nisso antes, né? Foi lá e culpou os subordinados. E ele ficou preocupado. Mas agora só tem mesmo uma cartinha. E agora, o que eu faço? Bom, ele se empenhou, manteve seus resultados o mais alto possível, só que inevitavelmente veio mais uma cobrança e ele não sabia exatamente como fazer. E ele pegou a 3ª cartinha com a esperança, e quando ele abriu, estava escrito: escreva 3 cartinhas. Na verdade, muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer isso com a gente. A gente vai ter várias cartinhas e em algum momento vai acabar. Olha, em algum momento ele vai pedir para que eu entregue os pontos e escreva mais 3 cartinhas. Mas não. O propósito de Deus, ele é bem diferente. Ele é um propósito de relacionamento. Nós estamos aqui, creio eu, com um propósito de modificar uma coisa que na nossa vida, de modo geral, é muito difícil de modificar, que é o caráter. E é com isso que Deus se preocupa, com o nosso caráter. Só que essa mudança de caráter, ela é algo... uma atividade muito, muito, muito dolorosa, porque mexe em vários âmbitos da nossa vida. Mexe em hábitos que nós construímos, mexe com coisas que aconteceram na nossa infância, mexe com a forma com que as pessoas se relacionam com nós, uma série de fatores. E Deus, ele pede algo de certa forma bem radical, porque ele fala assim, que a gente é amigo dele se nós fizermos aquilo que ele manda. Ok. E ele continua lá no verso 16 do João 15. Verso 17. É isso que vos mando, que ameis uns aos outros. Mas ele continua. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, porque ama o que é seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aqui a gente começa a entrar numa reflexão, pelo menos eu reflito. Mas o que Cristo estava querendo dizer com odiar? Ódio? Será que é ódio? Ódio, que nem a gente vê aí nas câmaras de deputados, senadores, quebra-pau que aconteceu esses dias, né? Ódio. Será que é esse tipo de coisa que Cristo está falando? Ou
E eu não consegui encontrar uma outra definição, porque ódio é uma palavra muito pesada. Eu não consegui encontrar, de repente, vou lá recorrer para o grego para ver se não foi mal traduzido. Não tem. Ódio. Daí eu fico pensando, mas a minha vida, não sou odiado pelas pessoas. E aí a gente começa a entrar numa reflexão até que ponto nós temos ouvido, de fato, a voz de Cristo. Porque ele fala, se eles me odiaram, também vão odiar a vós outros. Claro que a gente não tem agora que sair tomando uma postura, agora tomar uma postura radical. Mas existem certas coisas que, se a gente for perceber, há uma certa perseguição. Não sei quantos de vocês são adventistas, creio que a grande maioria, mas em alguns momentos as pessoas me perseguem porque eu não como carne, por exemplo. Como assim, cara? Tu não come carne? Mas a perseguição, claro, que é branda, né? Como assim, tu não come carne? Isso que eu nem sou aqueles vegetarianos proselitistas que pregam o vegetarianismo, todo mundo tem que, senão vai para o inferno. Não é assim, né? Mas é engraçado. Que estranho. E a vida cristã, eu sou vegetariano por vários motivos. Um deles é a saúde, outro é a espiritualidade. Mas, independente daquilo que for a experiência que vocês tenham, quando trata de diferenças, a psicologia explica muito isso, e a antropologia também, né, o etnocentrismo, as pessoas olham, têm a sua cosmovisão pautada no eu. E Cristo, ele pede justamente o contrário, que nós não pautemos no eu. E eu gostaria de terminar a mensagem, eu brinquei, mas eu estava sendo sincero quando eu disse que eu não queria roubar muito tempo. Em Romanos 8, verso 17. Romanos 8, 17 fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tudo bem, talvez eu tenha colocado a expressão do ódio, a expressão da perseguição de uma forma muito sensacionalista. Claro, foi essa a intenção. Não é em nenhum momento a intenção que vocês sejam perseguidos. Eu. A questão é que eu queria evidenciar de uma forma um pouco mais impactante, é que muitas vezes a gente se acostuma com certos hábitos que a vida tem. E não paramos para pensar que talvez nós devemos dedicar mais tempo para ouvir a voz de Deus, para estar com a família, para trabalhar. Talvez a gente devesse ter mais tempo para ajudar os outros. Se Cristo disse que aquilo que Ele pede de nós, e nós só somos amigos se de fato cumprirmos isso, que é amar-nos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos, se nós não temos tempo para isso, estamos focados em coisas que muitas vezes não são nem de perto pecaminosas, mas que se tornam um problema na nossa vida em virtude da má gestão que nós fazemos dessas coisas. É justamente isso que tocou no meu coração quando essa mensagem veio. Talvez eu devesse, e estendo essa reflexão para vocês, sofrermos com Cristo para podermos então sermos glorificados. Para finalizar o culto, tem uma história que diz mais ou menos assim, que é uma alegoria, que diz que tinha um vagalume, e esse vagalume ele estava na floresta, vivia a sua vida, e certo momento ele viu que uma serpente passava por ele fitando, né? Mais ou menos como um bandido em encruzilhada. E ele percebeu que ali não estava legal. Ele, vou mudar meu caminho. Mas ele começou a ver que a serpente perseguia. Até que o momento, aquela situação mascarada se torna uma perseguição de verdade, e começa então uma perseguição afoita, onde o vagalume tenta voar o mais rápido possível e a serpente correndo fortemente. E a perseguição dura longos 3 dias, e o vagalume, pela sua estrutura e porte físico, não consegue mais resistir. E fala assim: ok, tu ganhou, eu vou me render, mas eu quero te fazer 3 perguntas antes. Serpente:
Tá bom, se isso vai fazer com que eu ganhe tempo, né? Tu não vai ter que correr mais. Tá bom, vai lá. Quais são as perguntas? Eu faço parte da tua cadeia alimentar? Não. Na verdade, não. Me interesso mais por ratos, ratazanas, coisas um pouco mais carnudas. Eu te fiz algum mal? Eu fiz alguma coisa para ti, para as tuas serpentinhas? Não, tá tudo certo, na verdade não. Então a terceira pergunta é: por que cargas d'água tu me persegues? Cara, é constrangedor falar isso, mas eu tenho que te dizer que teu brilho me incomoda, a tua luz me atrapalha. É nesse sentido, mais ou menos, creio eu, que muitas vezes as pessoas podem nos interpretar mal e talvez até de fato nos perseguir e odiar. Espero profundamente que nós não passemos por nenhum tipo de situação como essa, mas se Cristo predisse que nós iríamos passar, nós então passemos. Mas nós temos a certeza de que Cristo quer que nós ouçamos a sua voz, e à medida que nós fizermos isso, com certeza, todas as bênçãos vão nos acontecer, porque no final das contas, não é o mais rápido que ganha as corridas, nem os mais fortes que vencem as batalhas. Como dizia Salomão, né? Complementando a ideia dele, os mais fortes, na verdade, são aqueles que servem, segundo o que Cristo disse. Que nós possamos estar agarrados com Ele, para então suportar essas provações e também nos prepararmos para modificar nosso caráter até a volta dele. Esse é o meu profundo, sincero desejo para vocês e para mim também. Eu gostaria de fazer uma oração. Vamos ficar em pé. Nós vamos ter uma música no final. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe essa mensagem de paz e de conforto, apesar de que a pregação possa ter sido um pouco desconfortável em alguns pontos. Mas o fato é, Senhor, que o Senhor não espera que nós vivamos uma vida apenas confortável. Nós precisamos estar atentos para as coisas que estão ao nosso redor. E muitas coisas estão acontecendo e parece que eu e muitas pessoas que eu conheço estão dormindo, Pai. Acorda o teu povo e nos faz, Senhor, dedicar mais tempo para ouvir a tua voz e ouvir a tua direção. E então, com certeza, nós seremos felizes, Pai, porque esse é o teu propósito, essa é a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para a vida de cada um aqui e também das famílias aqui representadas. Eu não sei quais são os problemas que eles passam, as provações, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha enviar o teu Santo Espírito neste momento para resolver esses problemas. E se esses problemas não vão ser resolvidos, não agora ou nunca serão resolvidos, Pai, que o Senhor nos dê o consolo e a força para passar por essas provações da melhor maneira possível. Tu sabes o que é melhor e cada uma das provações, elas têm um objetivo, que é de nos aproximarmos de Ti e também, Senhor, fazer com que o nosso caráter seja aperfeiçoado. A nossa vida não é aqui, a nossa vida é contigo um dia nos céus. Que nós possamos nos desapegar das coisas desta terra e estarmos aptos para estar contigo onde quer que seja. Nós não merecemos, Pai, mas é pelo sangue de Jesus que nós já te agradecemos por essas bênçãos que estão vindo do teu trono celeste. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos ter uma música final, Canção da Vida, se eu não me engano, ou não vamos ter mais? Acho que não vamos ter mais. Então, uma boa noite, cumprimente o irmão que está ao seu lado. Se vocês puderem soltar uma musiquinha de fundo para nós. Uma boa semana para vocês.